Ariane, tempo. Como é que tá em Porto Alegre? Tá frio? Tá quente? Para variar, chovendo. Pois é. Ô terra que vê água esse ano, meu Deus do céu, é muita chuva. Tava calorzinho, mas já esfriou, já tá fresquinho de novo. Esfriou não, tá agradável, mas tá uns 21 graus. Para nós já estamos no lucro. Hum, e no Olha o Rildo chimarrão. aí, deixando um abraço. Como é que tá em Salvador, Rildo? Como é que tá em Salvador aí, Rildo? Tá quente? Tá frio? Rildo, acho que não tá escutando. Bom, sejam todos bem-vindos aí. Nosso objetivo aqui é fazer uma apresentação, né, do nosso curso, conversar com alguns professores e reforçar a importância da qualificação para a atuação profissional. O Aprimora é um curso que já existe há 7 anos, né? Foi fundado em 2017. Nós temos cursos livres, também temos cursos de formação. E esse curso nosso de formação de síndicos e gestores é um curso que tem uma carga horária razoável, né? Robusta, e se divide em algumas disciplinas, disciplinas essas que tratam de gestão, tratam da prática da sindicatura, tratam do papel da administradora do condomínio, tratam também da parte da legislação, tão importante para melhor compreensão da dinâmica do condomínio, da sua estrutura normativa, da convenção, tratam dos órgãos de gestão do condomínio, como é o síndico, principal órgão, conhecido como factotum, o faz tudo do condomínio, que é o braço executivo do condomínio e seus auxiliares, tratam do conselho fiscal, o órgão de assessoramento, o órgão consultivo do condomínio, né? O órgão fiscalizatório. Também tratam do colegiado, que é a Assembleia de Condôminos e seus papéis. Temos disciplinas que falam da engenharia, dos sistemas e das instalações prediais, dever do síndico, né, zelar por essas áreas comuns, pela manutenção. Temos disciplinas que tratam da gestão, liderança, motivação, interação entre as pessoas que compõem o condomínio, essa unidade social, esse grupo social que interage, que tem aí seus processos, né, sociais, como é a comunicação, como é a coalizão, a competição, a cooperação, como são os conflitos. São processos sociais que decorrem da interação das pessoas e muito comum dentro do condomínio. O condomínio é sede de conflitos, conflitos principalmente decorrentes do mau uso da propriedade ou do uso da propriedade, por vezes, né, de modo anormal, que esbarra no sossego, na saúde, na salubridade de outros moradores. Essa utilização da propriedade, por vezes, ela é conflituosa, mas ela deve obedecer a um conjunto de regras do condomínio. E o síndico entra nesse lugar como guardião da convenção do condomínio, como guardião do regimento interno, aquele que deve cumprir, fazer cumprir essas normas. Então, o síndico tem papel fundamental nesse condomínio. Então, nós falamos no curso de formação da gestão do condomínio, a sua dinâmica, a sua base legal, a questão dos sistemas e das instalações prediais, a manutenção, falamos dos conflitos, da liderança, da relação, do papel do síndico, né? Todas essas disciplinas são disciplinas que trazem ao egresso do curso, né, uma boa noção prática, né, e uma noção também teórica para que ele possa atuar, quer ele seja síndico, morador orgânico, queira ter mais conhecimento, quer ele seja funcionário de uma administradora de condomínios, quer ele seja gerente dessa administradora, gerente do condomínio, zelador, quer ele seja advogado e queira compreender um pouquinho mais a dinâmica do condomínio, condomínio em ação, como esse condomínio se comporta, né, mediante gestão e o papel do advogado ali, enfim. Então, o curso tem uma visão ampla para reforçar a atuação de todo aquele que lida com o mundo condominial. Pode ser desde o conselheiro, né, passando pelo síndico, o auxiliar do síndico nessas grandes empresas aí de gestão.
E eu quero passar a palavra para os professores falarem um pouquinho das suas disciplinas e também quero passar a palavra para aqueles que estão aqui nos assistindo, que falem um pouquinho das suas cidades, onde estão, e qual a ligação que eles possuem com o mercado condominial, tá? Eu vou também dar as boas-vindas à professora Cecília, que é a nossa coordenadora pedagógica, e vamos então abrir para essa fala, essa troca, né, de experiências e para a gente se conhecer melhor e depois falar um pouquinho do projeto pedagógico do curso, né, e a importância dessa educação, dessa formação para quem atua na área. Professora Cecília, quer fazer uso da palavra? Eu vou passar a minha vez para o professor Carlos Dantas e vou ficar por último, pode ser? Tudo Tudo bem. bem. Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra aqui recebê-los num dia tão especial, né? O Dia dos Professores. O curso aprimora, né? Sem os professores, nada seria, né? Então, fica um agradecimento aí aos nossos professores, já estão conectados aí conosco, Ramon, que antes de ser professor, ele também foi aluno, né, do curso de formação, então, mais especial ainda recebê-lo. A Ariane também está presente. Eu não sei se a Paola e o Rafael já estão conectados também, mas ficaram de participar conosco. Então, um parabéns aqui para vocês que são professores e nos ajudam aqui com a Aprimora. O tema que a gente escolheu, né, foi a importância da formação do síndico. Cada vez mais essa profissão que cresce, né, no mercado, e aí a gente não só falando do síndico profissional, mas falando também do próprio síndico condômino, né? O quanto é importante que eles se capacitem, né? Porque hoje gerir um condomínio é algo muito complexo, né? Diante das leis que a gente tem no nosso país, diante de toda a complexidade que é tratar sobre os diversos temas em diversas áreas que a gente tem dentro do condomínio, né? Então, o síndico ele tem que saber um pouquinho de direito, um pouquinho de gestão, um pouquinho sobre contabilidade, um pouquinho sobre finanças, e eu digo que às vezes até ele tem que ser um pouco psicólogo, né? Então, ele tem que ser quase que um multidisciplinar ali para tocar toda essa complexidade do dia a dia. A relevância, né, aí falando um pouco mais sobre a questão da profissão, né, que isso tem se tornado uma profissão interessante para quem está começando, então a gente vai falar mais para frente um pouco do nosso curso, mas é algo relevante, né? No último censo que teve no nosso país, em 2022, foi constatado que o Brasil tem mais de 1 milhão de condomínios. Então, olha o tamanho do nosso mercado, né? E um dado interessante, além de sócio e professor do Aprimora, eu também tenho uma administradora de condomínios. Se eu olho de 10 anos para cá, quando a gente, há 12, 15 anos atrás, que a gente não tinha nenhum condomínio dentro da nossa carteira que era gerido por um síndico profissional, hoje a gente tem mais do que 17 condomínios, né? São 17% da nossa carteira hoje tem à frente um síndico profissional. Então, é algo que está crescendo muito, talvez aí pela questão da complexidade que é ser síndico, então isso assusta um pouco a pessoa que não tem tempo, a pessoa que não tem experiência, que está ali na função só de condômino. Então, é algo que tem uma relevância e não só essa relevância, uma função social, né? Ser síndico é lidar com um dos bens mais preciosos que as pessoas têm, que é o seu patrimônio. Então, é algo muito importante aí na vida em sociedade, no coletivo, dentro do condomínio, onde a gente divide ali o espaço que a gente mora com os nossos vizinhos. Mais cedo eu provoquei vocês no grupo que a gente criou lá no WhatsApp e com alguns pontos, alguns temas, né, para vocês responderem o que vocês acham qual é o maior desafio, né, de um síndico. Confesso que quando preparei a lista, né, ali da enquete, a gente preferiu colocar uma opção só de 5 respostas, mas vieram inúmeras respostas, né, inúmeras opções, né, e a gente listou algumas ali que a gente vê que são as maiores dentro da nossa realidade, mas assim, tem outras, né, que não foram listadas ali nas respostas.
Então, assim, diante do que a gente listou ali, gestão financeira, conflito entre moradores, manutenção predial, gestão de funcionários, prestação de contas, todos esses são temas que são abordados no curso de síndico profissional. E o que que o síndico precisa fazer, né, para se capacitar, se aprimorar, para enfrentar com mais facilidade esses desafios do dia a dia que são vistos dentro dos nossos condomínios. Então, eu queria que você que está aí conectado conosco refletisse um pouco sobre esses desafios. Quem não respondeu lá no grupo, coloca aí no chat para a gente. Fala, mesmo se não algum outro além desses que eu listei aqui agora, se tem algum outro que vocês vejam como um desafio. Coloca aí no chat para a gente debater também sobre isso. A ideia aqui é passar a palavra para os professores, que eles falem um pouquinho, né, sobre o que é importante na formação do síndico dentro da sua área específica, né? Cada professor tem uma matéria, uma disciplina específica dentro do curso, então eu queria que eles comentassem um pouquinho dentro da área deles. E aí, depois, se der, a gente abre também para palavras, depois de cada professor falar um pouquinho. E no final, para todo mundo que ficar conectado, a gente vai abrir, né, vai lançar a quinta turma, Cecília, me corrija se eu estiver errado. É a quinta turma do nosso curso de formação, que é um sucesso. Já estamos indo para a quinta turma, né? E eu digo que um dos grandes diferenciais, e eu já estava vendo isso, inclusive no chat, né, quando alguns de vocês colocaram, né, é a interação entre os alunos, né, os participantes de todo o Brasil. Eu vi aí que tem gente, né, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, tem gente de Aracaju, Santa Catarina, Caxias do Sul, Rio de Janeiro, Florianópolis. Então, isso é muito legal. Eu fico muito empolgado quando eu vejo uma galera do Brasil inteiro e o curso que a gente oferece, ele traz essa possibilidade da interação, a interação com o professor e a interação também com os alunos. Já deixo aqui um conselho, né, para quem se matricular como aluno. Participem, né? Tragam os seus exemplos, tragam a sua prática, as suas dúvidas e debatam. Isso é algo, talvez diria que é o que eu vejo como mais rico que a gente pode oferecer dentro do curso. É essa interação e cada um trazendo um pouquinho da sua prática para debater em sala de aula virtual, né? Proporcionando a interação entre alunos de todo o Brasil. Então é isso. Cecília, se você quiser falar um pouquinho e ver quem é que está aí conectado já como professor para iniciar. Eu não sei se a Paola, que tinha horários, já está conectada, mas fica à vontade de escolher aí A a Paola hora. ainda não conseguiu entrar, nós temos aqui a Ariane, o Ramon e o Rafael. Então, eu acho que você pode convidar um dos três e eu falo por último. Alguém gostaria de. Alguém dos professores conectados está com horário? Quer iniciar? Assim, fazendo um ranking aqui, o item que, né, o desafio mais votado aqui foi gestão financeira. Um tema que a Paola fala sobre previsão orçamentária, mas também tem muito a ver com a questão da Assembleia ali, né? A previsão orçamentária está na Assembleia, prestação de contas na Assembleia. Se o Ramon quiser começar, Boa noite, Carlos, Francisco, Cecília, minha amiga Ariane aqui de Porto Alegre, né? O professor Rafael aí, um grande parceiro de projetos aqui no Aprimora. A cada um de vocês aí fica a minha saudação aqui por estarem conosco. Eu estou muito feliz, como o Carlos disse, né? Eu fui aluno, passei por todas as matérias que vocês também vão passar, e eu digo para vocês assim, é muito rico todo o conteúdo que vai ser ministrado aqui, mas o Carlos tocou num ponto que é muito importante. Essa troca, as dores, as experiências que cada um de vocês vai compartilhar nas aulas, vai ser fundamental para que a toda a teoria passada aqui vocês possam ir encaixando em cada um dos seus condomínios, onde vocês são síndicos, onde vocês moram, onde vocês são conselheiros, como um todo.
Eu vou ter a grata satisfação de estar com vocês na matéria de assembleias. Quando a gente fala da gestão condominial e aqui indo ao encontro do título aqui da nosso webinar, eu sempre gosto de trazer o exemplo, e quem me escuta já em algumas palestras eu já deve ter ouvido esse exemplo. Eu sempre gosto de falar do exemplo do meu pai como síndico, né? Que lá no início da década de 90 nós morávamos em um condomínio com 16 apartamentos. Ele tinha três obrigações só como síndico. Primeiro, todo dia 5 ele batia de porta em porta para pegar um cheque, que era a cota condominial, e entregar um recibo. A cada 15 dias ele lavava as escadas do prédio e ele pagava a luz e a água do condomínio. Era só isso que ele fazia. E a cada 3 meses mudava a gestão. Sabe como é que era a assembleia? A assembleia ele avisava, ele batia de porta em porta e dizia assim: vamos se reunir no saguão lá que a gente tem que deliberar alguns assuntos no condomínio. Então vocês vejam assim que hoje algo parecido com isso é totalmente impensável numa gestão condominial. Primeiro porque eu tenho um grande arcabouço legal que me impede de agir desse jeito. E eu tenho, e aí vai ao encontro ali do que colocaram ali a questão das pessoas, né? As pessoas, ele é o grande algoritmo mutável dentro da estrutura condominial, que o síndico tem que, de certa forma, administrar e aprender a entender. Dentro da matéria de assembleias, nós vamos trabalhar muito todas essas particularidades que este grande momento condominial, que uns gostam, outros não gostam tanto, mas que ali é o lugar de tomada de decisões. E vou compartilhar muito com vocês ações judiciais que hoje eu defendo, ou condomínio, ou ex-síndicos, onde pequenos detalhes não foram observados e inseriu diretamente a responsabilidade civil do síndico, porque algo ali não foi observado. Então, fazendo uma fala inicial, era isso que eu queria dizer. Agradeço mais uma vez a Cecília, ao Francisco, Carlos, pelo convite de poder estar aqui. E estou muito ansioso pelas aulas aí. Tenho certeza que eu vou tentar ensinar, mas tenho certeza que vou aprender muito mais aqui com cada um dos nossos alunos. Ramon, se você puder, assim, só para trazer uma ilustração, né, da sua matéria, né, trazer algum caso, assim, para exemplificar, né, a gente falou das pessoas, né, dos condomínios, né, aí tem o que o Silvio Capanema falava, né, condôminos ou condemônios, né, que a gente lida. Então, trazer um caso que você possa desenvolver, que vai tratar na matéria, para que os alunos aqui presentes possam também ter um pouco mais de conhecimento do nosso, do nosso tema. Perfeito, perfeito, Carlos, ótimo. Ah, eu tenho uma situação hoje onde eu defendo uma ex-síndica, onde houve uma situação onde o condomínio deliberou pela uma reforma de um telhado, tá? E 3 orçamentos, foi devidamente aprovado em assembleia, houve o início da obra e o cidadão simplesmente ele sumiu com uma parte do dinheiro do condomínio. E assim, a síndica pautou novamente o assunto e ficou a deliberação ali a respeito de que providência tomar. O problema é que a providência tomar, eles apenas contrataram uma outra empresa para terminar o trabalho, tá? E levantou-se a possibilidade de se ajuizar uma demanda naquela assembleia para tentar o ressarcimento daquele valor que se buscou. Na hora, o que foi que ficou decidido, né? O auxiliar de administração que estava presente falou: vamos buscar orçamentos no mercado a respeito de advogados, de serviços jurídicos, e aí a gente decide se entramos judicialmente ou não. Até aí o procedimento na Assembleia estava correto. Qual foi o erro? O erro foi que esta próxima Assembleia nunca aconteceu, né? Aconteceu, ela não aconteceu. O que que houve? Ela deixou de ser síndica, as contas foram aprovadas, ok, mas a nova gestora condominial puxou esse assunto dentro de um processo, onde outras situações onde ela acabou extrapolando a previsão orçamentária, aonde ela
fez uma reforma de fachada num outro momento e não respeitou o quórum de assembleia, né? Porque ela não chamou de reforma de fachada, ela chamou de revitalização de fachada. Mas na prática foi uma mudança, houve uma mudança na estrutura, e ela levantou essa questão. E eu questionei a ex-síndica, né? Eu digo, por que que essa outra assembleia de uma questão tão importante não foi pautada, nem que fosse pautada pelo simples fato de dizer não vamos judicializar, né? E ela disse, pois é, eu achei que não precisava, eu achei que estava tudo certo. Então, só fazendo o fechamento, né? Eu costumo dizer que gosto muito de um ditado japonês, né? Tropeçamos em pedras pequenas. E os condomínios, eles são cheios de pedras pequenas, onde muitas vezes a gente não atenta para alguns cuidados que a gente tem que estar. Esse é só um. Vou trazer na nossa aula muitos outros exemplos aí de situações que não foram observadas numa assembleia de condomínio, que acabou dando uma grande dor de cabeça para o condomínio e também para o antigo gestor. São algumas questões que a gente vê aí no dia a dia, né? Que se o síndico tiver capacitado, né? Ele não precisa ser um expert, né? Ele não precisa dominar ali qual vai ser o rumo da ação, né? Ele não precisa ser o advogado que vai conduzir o tema, mas ele precisa saber como caminhar, como direcionar, né? E eu acho que isso são ferramentas, né? E conhecimentos que a gente agrega dentro do curso. Você, mais do que ninguém, né, Ramon, como professor e como aluno que já foi, pode falar um pouquinho aí o quanto o conhecimento que a gente entrega agrega, né, para um síndico ou um gestor condominial não cair num erro ali de esquecimento ou falta mesmo de conhecimento de como lidar com tal situação, gere um problema, né, que pode ser pode chegar até a ele mesmo, né, como gestor ali, ser responsabilizado por uma omissão ou uma falta, né, de algum cuidado, né? Exatamente. E passei também pela experiência de ser síndico. E embora eu, advogado e professor há 17 anos, fui síndico e digo para vocês assim, ó, é completamente diferente quando a gente está, como eu costumo dizer, do outro lado do balcão, mesmo com conhecimento, muitas vezes a gente no dia a dia ali e você tem que revisar e de dizer, não, só um pouquinho, não é nesse formato. Muitas vezes você fazer um contato com um outro colega também para dizer, olha, estou com uma situação assim, que que você, o que que você recomenda? E isso, para todos vocês que estão aqui, em cada uma das nossas aulas, nós vamos trazer toda uma teoria, mas também toda uma prática, toda uma vivência para que vocês possam fazer o link o tempo todo. E essa é a ideia, né? Aprimorar, por isso aprimora. Aprimorar no sentido de vocês terem, daqui a pouco, não todas as respostas, porque muitas vezes a gente não tem, mas é estar atento às situações. Eu acredito que é o grande desafio que nós vamos entregar ao longo deste curso, para que vocês estejam, quando as situações surgirem, porque elas vão surgir, elas acontecem no dia a dia, a melhor definição de condomínio que eu já escutei até hoje não é uma definição jurídica, é de um colega lá de Brasília, que ele diz assim: condomínio é um organismo vivo que se movimenta. E se ele se movimenta, a gente precisa se movimentar junto com ele, estando todo o tempo atento ao que acontece, ao que a lei impõe e principalmente as demandas que o dia a dia vindo da massa condominial vão nos colocar. Obrigado, Ramon. Algum dos presentes gostaria de fazer alguma pergunta relacionada ao tema de assembleia, ao nosso professor Ramon, ou posso chamar o próximo professor? Pessoal, podem ficar à vontade, tá? Aproveitem. Hoje o dia é para aproveitar e explorar os nossos professores. Vamos inverter um pouquinho a dinâmica, dar voz aí para duas ou três pessoas que já se apresentaram ou que desejam se apresentar, falar um pouquinho de si próprias, né, da sua atuação, da sua ligação com o mundo condominial. Eu vi aqui pessoas de várias cidades, né? Quem gostaria de se apresentar? Valendo uma excursão, uma passagem completa para Búzios, paga pela empresa do Carlos Dantas aí. Francisco, E você viu sempre que já. presença especial temos hoje aqui? Joanildo Malta.
Olha Jonildo, seja ele. muito bem-vindo. Foi um dos primeiros alunos aí do Aprimora, quando começamos 7 anos atrás. O Jonildo estava sempre conosco, não é, Jonildo? Você nos ouve? Sim, perfeitamente. Você Oi, pode se amigo. apresentar? Bom, eu sou Júnior do Mal, tá certo? E- e- eu sou corretor de imóveis, entendeu? Mas eu tive que me afastar uma temporada por questão de saúde, entendeu? Sabe? Então, eu estou retornando agora, sabe? Então, por isso que eu estou retornando, certo? Que bom, A dos cursos, novamente, entendeu? Eu não posso, maravilha, Jonildo. Seja muito bem-vindo, é bom tê-lo por aqui, fala viu? muito, entendeu? Tanto que obrigado mesmo, tá? Mais alguém E gostaria de se apresentar e falar um pouquinho da sua atuação, de onde Boa fala? noite. Olá, Rio, boa noite. Rildo Grande Oliveira, de Rildo. Salvador, tudo bem? Rapaz, muita gente boa aqui, viu? Francisco Egito, eu acho que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço no mercado condominial no Brasil. É uma enciclopédia ambulante esse rapaz aí. Eu já tive a oportunidade de conhecê-lo aqui em Salvador e você aprende a todo momento e tem que andar com o dicionário do ao lado para entender as coisas que ele fala, né? Enfim, mas é fantástico. Ariane, eu estou doido para conhecê-la pessoalmente no Bootcamp em Salvador, agora no próximo mês, né? Olha, Vamos nos encontrar, tô sabendo já. pronto. Então, eu já trabalho na área condominial há quase 10 anos. Comecei como síndico morador, assim como a maioria, né? A primeira assembleia da minha vida, saí síndico, né? Aí eu sempre digo que iniciei pela inocência e permaneço hoje pela competência, né? Porque eu precisei estudar muito depois para poder permanecer na sindicatura, né? E eu acho que eu sou o resultado de treinamento, de cursos e etc. Porque eu acho que o síndico hoje não cabe amadorismo, né? E aí eu estou buscando conhecer mais, estudar mais, já estou fazendo uma segunda pós-graduação, estou namorando uma terceira pós-graduação, que é em Direito Condominial, né, Francisco? Vou tentar fazer também, já, porque eu estou fazendo engenharia condominial, imagina, não sou engenheiro, estou fazendo engenharia condominial, né, pós-graduação, para entender um pouco mais das manutenções, gente, porque eu sofro muito com essa questão de manutenção, porque eu atuo mais na região central de Salvador, em condomínios menores, porém condomínios mais antigos. Então, eu lido muito, trabalho muito para tirar os condomínios da corretiva para a preventiva. Então, a gente precisa estudar bastante, lidar com muitos engenheiros, arquitetos e entender um pouquinho mais. E também conhecer as dores deles, dos arquitetos e dos engenheiros, para que a gente possa se colocar no lugar deles e a relação ficar um pouco melhor, assim como eu estou tentando fazer com a área jurídica, né? Conhecer um pouco o lado jurídico para que eu possa fazer um meio de campo melhor dentro dos meus condomínios. Então é isso. Boa Obrigado noite a todos. Estou muito pelas feliz suas em estar aqui. palavras. Estaremos em breve aí em Salvador, ou no Empodera, né, da Cris Romão, que deve ser em março do ano que vem, ou no evento da Andrea Resch. E a Cecília vai querer ir comigo, com certeza. O pai dela nasceu em Salvador. E nós comemos uma casquinha de siri ali no Rio Vermelho, que realmente foi a melhor do Brasil. Aí, acho que esse motivo é impagável, né? É o que nos movimenta, além dos amigos que temos aí, é o que nos movimenta a voltar aí para Salvador em breve. Mas prazer vê-lo aqui e acho que a Cecília já mandou alguns livros para a Cris Romão, ela está com curso de formação, ela pediu uns 30 livros. Nós fizemos o Aprimorando a Gestão de Condomínio, uma coletânea de artigos, né? O Ramon ajudou sobremaneira, ele foi o capitaneou o projeto. Nós lançamos mês passado aqui no Rio de Janeiro e mandamos para várias pessoas. O livro já está na Serra Gaúcha, o livro já deve ter. aliás, tem gente que vai ganhar livro hoje, hein? Ah, é? Falaremos Bacana, disso mais tarde um pouquinho, só fica aí. bacana. Então, um abraço, meu amigo Rildo. Prazer revê-lo aí. Quem mais gostaria de falar, se apresentar um pouquinho, e falar um pouquinho da sua ligação com o mundo condominial? Cadê os Eu gaúchos aqui aí para se sim. apresentarem? Ah, aqui, tem uma candidata. Eu sou Mara Adélia, sou do Rio de Janeiro.
Estou no mundo condominial há 23 anos, já fazendo 24, e nesses anos todos, muita coisa mudou nos últimos 10 anos. Eu já fiz a pós do direito condominial no Aprimora, no CBPJU, né? E gostei muito, aconselho a fazerem. Não é só para quem é advogado, foi muito bom, aprendi muito. E estou aqui para ouvir vocês falarem, né, sobre o mundo condominial, que eu concordo com o que o Ramon falou lá, que o amigo dele falou, né, que o condomínio é um sistema vivo e que está em grande processo de mutação. Né? Todo dia tem uma lei nova, tem uma NBR aparecendo, com razão, tá? Com razão, porque realmente muitas coisas mudaram e a gente tem que se organizar para isso. Então, é isso. Qualquer coisa, estou aqui, podem perguntar. Se eu souber alguma coisa que eu possa colaborar, estou dentro. Obrigado, Mara. Obrigado, Mara. E ó, a comissão está confirmada ano que vem. Tentaram diminuir a nossa comissão de gestão de propriedades urbanas de mercado e negócio imobiliário, mas a nossa presidente da OAB do Rio de Janeiro, eu tive com ela ontem, ela confirmou que a comissão continua na próxima gestão. Opa, estou lá também, estou lá. Para receber não só os advogados, mas toda a sociedade aí, né, imobiliária e condominial que represente os profissionais que lidam, né, com a gestão de propriedades, com o mercado imobiliário, síndico, gerente de administradora, o gerente de imobiliária, né, o corretor de imóveis, todo aquele que represente esse mercado tão vasto, né, e os advogados, claro, fazendo o seu papel. Ela me confirmou que ano que vem a comissão vai estar aí firme e forte, com mais alguns projetinhos que eu apresentei para ela também, se Deus quiser. Então, ano que vem será a voz será o momento dos síndicos poderem falar também na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio de Janeiro, né? E ter o destaque que eles merecem, né? Valeu, obrigada, Egito. Quem mais gostaria de falar? Eu estava provocando os gaúchos aí para se manifestarem também. Eu estou indo para Porto Alegre no dia 27, eu acho. Eu vou tomar posse aí no IARGS. A minha madrinha vai ser a Dayana. Acabou de me confirmar. O que é? No IARGS? Instituto de Advogados do Rio Grande do Sul. Ah, O Rio de tá, Janeiro, vamos como falar. Eu ex-capital do não Império, tudo era Institutos Advogados do Brasil, né? E aí o gaúcho não, é do gaúcho mesmo. Vou entrar como estranho no ninho, mas estarei aí. Tá, eu não faço parte do clã do direito, mas vamos organizar alguma coisa aí, vamos nos falar. Vou me juntar, porque agora eu ando muito cercada por advogados, né? Porque doutor Ramon, doutora Dayana, advogada para tudo que é lado. Ariane, aproveita que você já começou, fala um pouquinho sobre o seu tema, como lidar, né, com os desafios, né, de uma capacitação melhor do síndico, né, dentro aí do que você ministra, né, no curso de formação de síndico. Dá uma palhinha aí pro pessoal, traz algum exemplo prático para a gente, por favor. Ok, bom, vou começar me apresentando, né, e situando um pouquinho a minha história, como é que eu fui parar no vício da gestão condominial. Minha história com condomínios começa lá em 1985. Meu pai também, como o do Ramon, foi síndico quase que a vida inteira. Meu pai deixou de ser síndico, uma gestão, 6 meses depois ele faleceu. Então, 5 meses. Ele saiu em junho, julho, em dezembro ele faleceu. Então, posso dizer que quase ele morreu sendo síndico. E era algo que preenchia muito ele, né? Eu como psicóloga, também acho que deu um baque quando ele saiu da gestão, já era aposentado, e ele começou a fazer gestão de condomínio, ser síndico jovem, né? Em 85 ele tinha lá os seus 40 e poucos anos, e também vivi essa sindicatura, vendo essa sindicatura de baterem na porta para pagar o condomínio, meu pai entregar o recibo,
ele só tinha que limpar a cisterna, a caixa d'água, e já fazia recarga de extintor naquela época. Então, e sempre vendo a liderança. Tem algumas histórias hilárias de que meu pai, quando via as crianças pisando na grama, eu digo que ele era o síndico do controle, né? Extremamente controlador, mas o controle do comportamento do outro, né? Ele não tinha essa visão. Ele via as crianças pisando na grama e era cheio de plaquinha o condomínio, não pise na grama. E ele perguntava: o que está escrito aí? Não pise na grama. E ele disse: por que tu está pisando? Vou te cortar os pés. E eu digo que se ele fosse síndico hoje, ele já estava preso, denunciado, mas lá na década de 80 ele tentava controlar o comportamento das crianças no condomínio dessa forma, assim. E era muito engraçado. Então, eu vi toda essa evolução de como era o síndico, e meu pai tinha um grande desejo que nós fôssemos síndicas. Quando eu comprei meu primeiro imóvel, a primeira coisa que ele disse: agora tu pode ser síndica. Porque já até tinha passado 2002, né? Já podia ter síndico externo, mas tinha aquela cultura de que síndico tinha que ser o proprietário. E assim foi, né? Eu comecei como suplente, eu achava que era que ser síndico era uma grande responsabilidade. Como suplente, não, como conselheira. Então, na primeira gestão lá, eu fui conselheira, eu fui me ambientar com as pastas, com essa questão de nota e de balancete e participar de reunião. E no segundo mandato, eu já assumi a gestão do condomínio, onde eu ficava 4 anos. Eu tenho algumas crenças, né? Eu acho que condomínios precisam oxigenar, eu tenho um prazo. Eu acho que a gente para de enxergar muita coisa, né? Uma gestão aí por muito tempo. Então, eu saía, passava 1, 2 gestões e eu acabava voltando. Em 2017, eu profissionalizo. Eu era consultora, né? Venho da área de RH, gestão de pessoas, e sempre gostei. Quando eu fui síndica, eu me apaixonei, assim, porque eu trouxe muitas coisas que eu usava como consultora para organizar o meu condomínio. E eu viajava muito, né, ministrando treinamento, dando consultoria, e eu queria, que nem eu dei uma aula presencial aqui em Porto Alegre, e a maioria dos alunos diziam assim, ó: daí eu queria uma vida mais calma, eu resolvi ser síndico. E eu me dei conta que como eu viajava muito, e eu dizia para a consultoria, eu digo: eu quero clientes em Porto Alegre, eu estou cansada. Aí eu queria uma vida mais calma e clientes em Porto Alegre, aí eu fui ser síndica profissional, né? E buscando uma calmaria na minha vida, né? Deixar de viajar. E eu me apaixonei, assim, eu olhei para o mercado e uma das primeiras coisas, como eu já vinha da educação, já era professora também, já vinha da capacitação, de cara eu notei a necessidade, porque quando eu fui buscar a formação não existia. Existia um curso de 16 horas que me dava um título de síndico profissional, escrito síndica profissional. E isso era muito falho, né? Eu aprendi a convocar assembleia, eu aprendi a questão de quórum, muito voltado para a área da legislação, nem se falava na engenharia e na manutenção ainda. Então, eu comecei já esse movimento aqui no Sul de capacitação, de mostrar o quanto isso era importante, de trazer temas, e o Rildo falou, né, o quanto o Egito é uma mente brilhante, né, e que a gente tem que estar com um dicionário. Eu adoro pessoas que falam, que são cultas, que estimulam a gente. Se eu não sei, eu vou para o Google e pesquiso aquela palavra. E eu sofri preconceito por trazer algumas coisas diferentes do mercado condominial, a ponto de, em privado, me dizerem: tu fala. Eu acho que eu não falo difícil, eu acho que eu falo a linguagem que a gente tem que falar como gestores. Eu trago a linguagem da gestão e dos líderes, né? E muita gente não queria que isso acontecesse, muita gente era contra essa evolução. E falando um pouco da formação, se a gente for ver o tema formação, só um pouquinho, vou ter que abrir uma porta aqui, porque tem alguém que precisa sair antes que ele comece a gritar. Vai. Então, falando do tema
formação, a formação ela é contínua, né? A gente sempre vai estar se formando, a gente nunca vai estar pronto. E quando a Aprimora-te. gente... Oi? Palavra-chave do nosso signo, aprimora-te. Exata, é continuamente, né? Aprendizado contínuo, lifelong learning, várias aprimorar. Todo o tempo a gente está buscando cada vez mais. E em relação, e até puxando lá em 1964, como quando surge a figura do síndico, eu costumo dizer que o Código Civil criou essa figura, largou essa figura dentro desse sistema, desse organismo vivo e desse sistema complexo, sem dizer o que essa pessoa precisava saber, como ela precisava agir, e simplesmente lhe deu atribuições. E se eu tenho atribuições, para cumprir aquelas atribuições, eu preciso ter habilidades específicas. E até então nunca ninguém tinha mapeado, nunca ninguém tinha olhado, até que começa essa virada no mercado, começam a surgir mentes brilhantes, né, como Francisco Egito, professor Vanderan, vários que começaram, eu me incluo também, né, também criei um curso, também mapeei todas essas competências, e hoje a gente está num outro nível, graças a Deus, assim, e eu levanto muitas bandeiras, e entre elas é que o mercado vai ser o que a gente fizer dele. Então, se nós tivermos profissionais capacitados, extremamente preparados, se posicionando com uma linguagem e com um embasamento, eu acho que o Egito e a Cecília sabem o quanto eu indico o curso da Aprimora, e as pessoas me buscam muito, né? Tem o meu pós, eu digo, olha, e algumas pessoas ainda não é o momento de fazer pós-graduação, eu digo, começa com um bom curso de formação. E eu sempre indico o Aprimora pela carga horária, pelo nível das mentes brilhantes que coordenam esse curso. Francisco Egito, que Rildo falou, é uma enciclopédia ambulante. Cecília, com cuidado pedagógico e uma atenção para o aluno. O Carlos, um empreendedor, né, que tem aí a visão da administração. Então, é um dos cursos, e eu tenho uma imensa alegria de fazer parte dele. Né? Tenho um prazer de dar aula. As turmas são muito integradas. Vem o pessoal do Rio, vem o pessoal de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, seja de onde for, todo mundo consegue interagir, trocar muito durante as aulas. Então, é um dos cursos que eu ministro aula em vários, mas eu tenho imenso prazer de fazer parte desse time que prima tanto pela qualidade e que pensa, né, e que tem mentes pensantes criando isso. E não é simplesmente uma reprodução, não é realmente uma formação. Os alunos saem mais formados, e eu acho que é isso, essa é a preocupação que qualquer capacitação deve ter. Que profissional eu estou entregando para o mercado? Que profissional eu estou preparando para o mercado? E, com certeza, o curso do Aprimora, ele traz embasamento, ele traz troca, porque, para mim, eu tenho meio que aversão, quem me conhece sabe, a dicas, né? Eu acho que ninguém cresce com dica, eu acho que a gente precisa, eu acredito que a gente precisa ter o embasamento, o conhecimento, para sermos capazes de tomar as nossas decisões. Eu não quero saber o que o outro fez, como ele fez. Eu quero saber que conhecimento ele tem para tomar as decisões que ele toma. E quando a gente fala em conhecimento e embasamento, é o que o curso, né, o Aprimora é um dos cursos mais embasados de formação que eu conheço. Então, é um grande prazer estar ao lado do Ramon também, parceiro aqui no Rio Grande do Sul, os outros professores, Paola, que eu conheço também, uma síndica super atuante. Então, só coisas boas eu tenho cada vez que eu penso no curso do Aprimora. E em relação à minha disciplina, como é que está meu tempo? Me espichei, Cecília. Pode ir lá, pode ir lá. Tá, Carlos, em relação à minha disciplina, a gente vai falar sobre gestão de pessoas e liderança, né?
Na prática, o que a gente vai falar? A gente vai falar muito sobre esse papel, e eu defendo que o síndico tem que, a primeira coisa, é entender qual é o papel dele dentro dessa estrutura, e o papel dele é ser um gestor e ser um líder. Os outros conhecimentos técnicos ele precisa para gerenciar, né? Ele precisa entender de manutenção, ele precisa entender da legislação para que ele possa gerenciar para buscar, que é a busca da solução dos problemas. E a liderança é isso que vai trazer posicionamento para ele, atitude de líder, entender que a liderança na sindicatura ela é muito peculiar. Liderar equipes subordinadas é uma coisa, agora liderar uma coletividade que é teu par, que não tem relação hierárquica contigo, tu tem que trazer o âmago da essência da liderança para tu realmente conseguir envolver, engajar essa coletividade. E eu não falo de manipular, eu não falo de técnicas de persuasão, não, eu falo de essência, de ser um líder, de ter visão de futuro, de levar esse condomínio para o futuro que tu como líder está enxergando para esse condomínio. E como gestor, tu vai saber como executar. Então, essa é a parte da liderança. E a parte de gestão de pessoas vem mais para a questão específica das nossas equipes, porque é fundamental o síndico ter uma boa equipe. E a equipe, muito do resultado dele vai ser dele conseguir formar uma boa equipe. E como a gente monta essa equipe? Aí eu trago os princípios da gestão de pessoas, né? Como a gente recruta, seleciona, entrevista, escolhe a melhor pessoa para a equipe. E também alguns pilares da gestão de pessoas, como a gente convive, né? Como que a gente motiva essa equipe, como a gente envolve essa equipe, a questão do feedback, da comunicação com essa equipe. Então, são alguns dos conteúdos que a gente vai ver, e sempre trazendo também, porque eu continuo síndica, vivo na pele, o dia a dia está ali, só que é falar de um dia a dia embasado, né? De decisões embasadas, não por ser intuitivo, empírico, mas sim porque existe embasamento. Eu gosto de algumas teorias, mas eu consigo mostrar para vocês que a teoria está lá dentro do condomínio, né? Então, e fazer todo mundo também gostar um pouco e entender o quanto é importante a gente compreender o universo. Condomínio é o nosso objeto de trabalho. E a gente precisa conhecer condomínio. E uma formação, quanto mais ampla ela for e mais profunda ela for, tu muda a tua visão de mundo. Tu muda a tua visão de como tu enxerga o teu objeto de trabalho. E eu acredito que esse seja um desafio de uma formação. Como esse aluno vai enxergar o seu objeto de trabalho? Que para mim ele é um objeto de estudo. Eu adoro estudar condomínio, adoro pegar coisas de outras áreas e com a vivência que eu tenho trazer para a área condominial. Então, acho que é isso, não vou me estender mais, senão a gente fica até às 10h20 aqui falando. Ariane, obrigado. Eu gosto sempre de falar para os meus alunos, né, nas minhas palestras, que ser síndico não é mais para amador, né? O quanto esse cargo, né, dentro do condomínio, ele tem responsabilidade, né? Quantas responsabilidades a mais nos últimos anos ela foi aumentando, né? E tanto você quanto o Ramon falaram, né, dos pais de vocês, que foram síndicos e tudo. E de vez em quando eu ainda vejo, dentro de alguns condomínios, uma pessoa que desce para a assembleia sem saber o que está fazendo ali, nem conhece o que está acontecendo dentro do condomínio e acaba saindo como síndico eleito. Ah, não tem ninguém, vai, fica aqui você. Isso daí tem um lado perigoso, né? Porque a pessoa que está entrando ali para só cobrir aquele cargo, né, que precisa ter alguém que seja síndico, né, tem o perigo de ele não se dedicar. E por mais que ele esteja amparado, né, por uma boa administradora, por um bom jurídico, por um bom engenheiro que acompanhe o condomínio e tudo, ele não pode simplesmente delargar tudo nesses profissionais e deixar a responsabilidade dele de lado. Tem que acompanhar, tem certas coisas que só ele, como síndico, vai estar ali no dia a dia para demandar para os profissionais que estão orientando.
Então, eu acho que é um pouco disso. Quando você fala em liderança, né, as pessoas têm que entender de fato o que eles estão assumindo ali quando eles são eleitos como síndico. Então, e eu ainda digo mais, né, quando eu falo faço essa brincadeira que não há mais espaço para amador. Quando eu falo não há mais espaço para amador, não quer dizer que todo condomínio tem que ter um síndico profissional, um profissional externo. Mas se o síndico for condômino, ele também tem que estar tão capacitado quanto um síndico externo que foi buscar conhecimento, que foi estudar, que foi se aprimorar e entende de todos os assuntos, né, do dia a dia do condomínio. E, Carlos, e qual é o custo para um condomínio e para a vida das pessoas de uma má gestão, né? Isso tem um custo imensurável, um custo mensurável, né? Eu digo que a gestão, ela tem a beleza da gestão condominial e que tem coisas que a gente consegue medir, tem coisas que a gente não consegue medir, mas que tem significado, né? E o custo de uma má gestão o impacto dela é muito grande. Na edificação, a longo prazo, condomínios são perenes, aquela edificação tem que estar lá por muito tempo. Na vida das pessoas, o estresse, quantas pessoas já se mudaram por não aguentar viver num condomínio? Então, a nossa responsabilidade, atuando como síndicos, sendo profissionais, é muito grande. Por quê? Porque o nosso impacto é muito grande. O impacto das nossas decisões é muito grande. Então, saber quais são as nossas responsabilidades, encarar de fato essas responsabilidades, né? Puxar para si, esse é o papel de um líder, puxar para si a responsabilidade. Eu vou resolver isso, eu vou fazer, eu vou. E o síndico profissional precisa se apropriar disso, né? Ele precisa ter uma boa formação, que historicamente não tínhamos muitas oportunidades de uma boa formação, hoje já temos muitas oportunidades, então ter uma boa formação vai impactar diretamente na atuação dele lá no dia a dia. Faz muito. É isso aí, é entender a sua responsabilidade e estar preparado. Só antes de passar a palavra para o próximo professor, vou fazer um gancho aqui, até com o que o Rildo falou. Ele falou da questão dos condomínios antigos, né? Que ele quer passar da questão de só apagar incêndio para ter uma manutenção preventiva, não é isso, Rildo? E assim, a gente vive um pouco isso aqui, né? A cidade que eu atuo, Niterói, a gente tem condomínios com 60, 70 anos e aqui a gente também faz a parte de síndico profissional na empresa e a gente está com um caso específico de um condomínio que ele tem por volta de 60 anos de implantado e que ele passou muito tempo de abandono. Então, assim, esse abandono, um condomínio na frente da praia, né? Então, toda a questão da corrosão, né? Da questão da estrutura, ele está com 1.200.000 de obra contratada. Quando se, na verdade, ele tivesse feito manutenções preventivas, né, ele talvez não estivesse passando por um momento tão custoso para os condôminos. Então, olha a função social do síndico de, inclusive, gerir o bolso dos condôminos. Porque lá a gente está com uma taxa extra que está chegando próximo do valor da taxa condominial. Então, olha o ponto que chegou esse condomínio. E aí, até fazendo um pouco da propaganda, né, das matérias aqui de engenharia, professor Gustavo, que não está presente aqui conosco hoje, mas vai ministrar essas matérias mais técnicas, eu aprendi uma coisa muito interessante com ele, que eu não sabia. Edifícios, né, eles devem ser pintados constantemente, porque a própria pintura ela faz uma blindagem de proteção que protege ali toda a estrutura, né, de ferros, né, do condomínio. Então, assim, às vezes, não, deixa, a gente pinta depois. Aqui. Então, até isso faz sentido e quando você faz de forma preventiva, você faz de uma maneira mais barata do que tratar agora que o condomínio está com risco de ter algum problema mais sério estrutural por causa do abandono ao longo desses 60 anos. Então, é só uma experiência que eu queria trazer aqui para compartilhar com vocês. Ô, Carlos, essa questão é muito importante,
Porque, por exemplo, nós síndicos externos, né, síndicos profissionais, nós não temos direito a nenhum voto na Assembleia. Então, nós temos que levar o conhecimento, um conhecimento capaz, inclusive, de fazer com que essas pessoas entendam a necessidade das manutenções preventivas, né? E aí, é como o trabalho de Ariane, transformar essas pessoas, mudar a cabeça, primeiro a cabeça do síndico, para que ele entenda o que realmente é necessário e que ele possa influenciar os demais com a informação correta, né? Porque, infelizmente, nós temos a cultura de trabalhar com o menor preço, de sempre diminuir os custos disso, o custo daquilo. Empurrar com a barriga, não precisa fazer agora, não faz depois. Nós assumimos condomínio que as pessoas conseguem, eu não sei como, elas conseguem juntar até um dinheiro na conta do condomínio, criar um fundo de reserva, deixando de fazer as manutenções preventivas. E aí, quando a gente vai, chama uma inspeção predial, por exemplo, porque no meu caso, já é uma condicional para que para que eu permaneça no condomínio. Se não tiver inspeção predial, eu caio fora, porque é a inspeção predial, inclusive que vai nos nortear nas questões das preventivas e ter embasamento para poder levar isso para a Assembleia e aprovar, né? Então, é uma questão cultural muito grande que nós, aqui em Salvador, meu amigo, é muito complicado, principalmente o pessoal mais velho, aqui na região central, onde Francisco Egito gosta de ficar hospedado, aqui pelo Corredor da Vitória, né, Francisco? Aquela vista fantástica, maravilhosa, mas temos tantos problemas por aqui, meu amigo. Muitos problemas por aqui nesses prédios mais antigos. Mas é isso, gente. É uma questão de cultura mesmo. Eu espero que, aos poucos, nós consigamos fazer com que as pessoas entendam que a manutenção não é é gastar. Como você falou da pintura, né? Chega um momento que é pintar o prédio ou pintar, porque vai ser tratada a fachada. Então, deixa de ser apenas uma questão estética para ser uma questão estrutural, né? Então, é por aí. Deixa eu pegar um gancho do Rildo aí, como é que estamos de tempo. A importância, né, do que o conhecimento te traz, essa segurança, a argumentação porque o síndico se coloca muitas vezes num papel de vítima. Ele é vítima dos condôminos, ele é vítima, o condômino que não quer, o condomínio não aceita, o conselho barra. E eu, quando trabalho, puxo muito assim, ok, o que eu posso fazer na minha atuação para mudar esse cenário, né? Para virar essa chave. E eu tenho trabalhado muito isso, assim, eu demando para não ser demandado. Qual é a grande queixa de síndicos profissionais? Que muitas vezes são mandados pelo conselho, mandados pelos moradores. Ok, por que tu está sendo mandado? Por que tu está sendo tão demandado, sendo que tu é o profissional, tu tem o conhecimento, tu que deveria identificar essas necessidades e demandar, né? E apresentar o teu plano. O que eu, como técnico, como profissional, quero fazer durante esse período. E apresentar um plano, ter um objetivo, isso é primordial para um líder, né? Ter um propósito para aquele lugar e de que a gente pode transformar aquele lugar. Então, o síndico, com conhecimento, ele vai ter, e com uma linguagem adequada para o seu papel, ele vai ter argumentos não para convencer, mas para engajar essas pessoas e também convencer de que isso é necessário. Eu tenho uma situação que eu estou usando muito como exemplo, porque aconteceu agora. Eu fui eleita e no dia da eleição os condôminos não era uma previsão orçamentária super defasada e precisava aumentar 20% a cota condominial. E a Assembleia não quis aumentar 20% a cota condominial e pediu para que eu avaliasse e depois dissesse se era 20% mesmo ou não. E nessa previsão orçamentária, várias manutenções que precisavam ser feitas não estavam nem sequer previstas. Esses 20% só ia tapar o que estava defasado. E eu, com conhecimento, com metodologia, com técnica, aprovei na Assembleia 60 dias depois
27% da cota condominial, por unanimidade. Por quê? Porque as pessoas compreenderam o cenário que estava o condomínio, né? Que é o nosso papel. E isso só com posicionamento e conhecimento técnico que a gente consegue fazer. E um bom método, né? Boas ferramentas para mostrar para as pessoas. E eu digo agora, eu tenho que preparar, eu vou tirar a ata, o printzinho da ata ali e da outra ata. Em 60 dias, a culpa é dos condôminos que não queriam aumentar? Não, a culpa é dessa gestão que não conseguia mostrar para os condôminos qual era a real necessidade do condomínio. E um síndico preparado, capacitado, ele consegue fazer isso, né? Ele consegue mostrar que aquele exatamente, que aquele condomínio, qual é a situação e por que que a gente precisa aumentar 27% e não mais 20, que nem 20 eles queriam. E aí eles aprovaram 27, porque se eles querem um condomínio limpo, organizado, bem cheiroso, com manutenção, eles vão ter que bancar, né? Então, tudo isso, o conhecimento e essa postura de liderança vai nos trazer. Então, vou encerrar minha fala por aqui. Obrigado, Ariane. Eu vou passar a palavra para o professor Rafael. Rafael, antes de você falar, o segundo item mais votado na nossa enquete, né, de desafios, foi conflito entre os condôminos, né? E você vai falar sobre um tema muito importante, né, para minimizar os conflitos entre condôminos, que tem a ver com as regras, né? Então, como que um síndico bem preparado ele pode gerenciar bem essas regras, né, tanto de convenção, regulamento interno, decisões assembleares, para que os conflitos dentro do condomínio sejam menores ou mais gerenciáveis? Diz aí, Rafael. Bom, primeiro agradecer aí o convite para estar participando de mais uma turma aí do curso Aprimora, meu amigo Francisco Egito, saudações, Cecília, Carlos Dantas, meu parceiro Ramon, de vários projetos aí, como ele mencionou. Estou aqui aprendendo um pouco também, né? A gente, quando prepara uma aula ou participa de um seminário, a gente está em constante aprendizado, né? E isso é super importante. Agora, um ponto que vocês falaram aí, que é fundamental não só para a atuação do síndico, mas para a atuação, qualquer atuação profissional. Acho que para a vida é a gente manter a comunicação, saber se comunicar. Eu acho que isso é um ponto super essencial na condução lá da sindicatura, mas como para a nossa vida, né? E a comunicação em todos os aspectos, você ser pontual, você cumprir os seus prazos, você conseguir transmitir uma mensagem de forma que alcance ao público que você quer comunicar, isso é fundamental. Eu vejo que, às vezes, a gente tem um bom gestor, ele realmente tem uma habilidade com número, com previsão orçamentária, em traduzir ali uma gestão daquela arrecadação, daquela coletividade condominial, mas ele falha, ele peca na comunicação, na forma em que ele vai expor isso numa assembleia, como ele vai trabalhar uma preparação para comunicar uma necessidade de cota extra em uma assembleia. Então, o visual ele é muito importante, você preparar a sua assembleia previamente e levar componentes visuais que vão facilitar. São ferramentas que vão estar atreladas e possibilitam uma comunicação para atingir o objetivo que ele se predispõe, né? Então, acho que comunicação é o principal ponto. A questão que você trouxe, Carlos, de dirimir conflitos, né, é o grande desafio aí do síndico, né? Você dirimir situações que acontecem entre pessoas. Foi até comentado aí no chat que o problema são as pessoas. De fato, a gente não teria um condomínio se a gente não tivesse pessoas. Então faz parte, né? Está dentro do escopo, né? Faz parte do jogo, né? E é uma habilidade que precisa ter, né? Então, o síndico ele precisa estar ao lado de profissionais, né? Hoje o síndico que acha que isoladamente ele vai conduzir a gestão do seu condomínio, ele pode até fazer,
mas eu vejo ele num caminho muito perigoso. Você precisa estar ao lado de outros profissionais que vão auxiliar esse síndico. Uma boa administradora, um bom advogado, um escritório de advocacia, um engenheiro, porque você tem a estrutura da edificação ali, você precisa periodicamente, pelo menos, manter a manutenção. É uma das obrigações do síndico a zelar, né? Está lá no 1348. Então, passa muito pela você dirimir conflitos, a comunicação, a negociação, a você saber ouvir, não só falar, mas saber ouvir, entender que aquela questão pode ser colocada na mesa e que aquilo pode ser resolvido de uma outra forma, né? A gente tem ali a convenção e o regulamento interno que estabelecem regras taxativas que vão vincular as pessoas, né, que residem naquele ambiente condominial, mas nada como um trato em situações que você pode, na conversa, na boa comunicação, você entender que todos fazem parte de um mesmo ecossistema, que é o condomínio, e precisam ali ser vizinhos um dos outros, né? E acho que o interesse comum é o sossego, a saúde, a segurança, que são realmente princípios que são norteadores até pela própria legislação. O Código Civil fala muito sobre isso, né? E compete ao síndico zelar por esses institutos que são fundamentais no ambiente condominial. E os conflitos eles vão existir, né? Às vezes desencadeiam até em assembleias com temperaturas mais elevadas, né? Sendo bem cordial, né? Nessa colocação, mas é porque você não consegue acomodar todos os interesses. Às vezes são interesses de cunho pessoal que você quer na verdade, impor a outros, eu acho que é uma habilidade que o síndico tem que ter e vai se deparar, né? Eu não consigo trazer aqui receitas de bolo, né, para esse tipo de situação. Cada situação que vai surgir deve ser tratada de uma maneira, né? Então, daí a importância também da gente estar nesse ambiente aqui agora, buscando aprimorar, buscando conhecimento. A gente tem uma pluralidade aqui de profissionais, acredito eu. Nós temos advogados, nós temos administradores, nós temos contadores, e em cada área, cada profissional consegue agregar aquilo que o síndico precisa. Porque, na verdade, o síndico, na verdade, ele é um gestor de propriedade e tem diversas responsabilidades para com aquele condomínio, que muito se assemelha a uma empresa, né? Você tem um diretor, um executivo dessa empresa, ele precisa gerir, né? E ele conta com vários gerentes, uma equipe muito grande. Então, quanto maior for esse condomínio, você imagina um condomínio clube que a gente atende e sabe como é a problemática, né? São cinco blocos com várias áreas comuns, né? Uma quantidade muito grande de pessoas, então os problemas vão surgindo, né? Locação por curtíssima temporada, que hoje realmente sempre tem uma demanda envolvendo essa temática. Nós temos cada vez mais questões tecnológicas chegando aos condomínios, por exemplo, o mercadinho. Há 10 anos atrás a gente não tinha o mercadinho, né? É uma coisa com um olhar super positivo, né? Você descer ali, ter um refrigerante, ter um biscoito para comprar, isso beneficia a todos os moradores, mas ao passo que tem algumas situações por trás disso, questões jurídicas, e a gente vai se deparar com esse tipo de situação e conflitos que surgem a partir dessas situações, né? Então, a importância de ter uma boa comunicação, ter realmente uma equipe que possa dar esse suporte ao síndico, que ele possa dividir essas dores, né? A constância, né, de você buscar o aprimoramento, o conhecimento, a troca de informações, né? Eu comecei a atuar no mercado condominial em 2016. Antes eu vinha do mercado financeiro, trabalhei em banco, trabalhei em empresa de concessão e recuperação de crédito, era da parte jurídica desse tipo de mercado. E quando eu entro na área condominial, sempre falo isso, eu vejo uma oportunidade muito grande devido à carência realmente de conhecimento, de um mercado mais preparado, essa é a palavra, principalmente das administradoras de condomínio. A gente já avançou bastante, mas a gente tem muito a avançar. Então, a administradora também tem um papel super importante na relação com os condomínios, né? Um serviço super
pertinente e importante para os condomínios, e eu vejo que a gente ainda tem um campo muito grande a aprimorar, assim como também na figura do síndico e principalmente do síndico profissional, aquele que vende esse tipo de serviço, e nada melhor do que esse profissional estar preparado, ter realmente ali não só as versatilidades profissionais de executar ali a sua gestão, mas de conhecimento técnico. Ele não precisa ser um advogado, mas ele precisa entender ali o rol do 1348, que exige dele um conhecimento mínimo, né? E acho que aqui o nosso curso, a formação que o Aprimora disponibiliza para vocês, vai realmente atravessar por todas essas nuances, e principalmente na área que me toca, né, que eu fui confiado mais uma vez, e agradeço por isso, trabalhar com vocês sobre as questões de regulamento interno, da convenção, da importância da convenção, essa tabelinha do que está na convenção, do que está na lei, aonde a gente pode suscitar uma anulação, né? Ao passo disso, também o maior desafio do síndico, que é a inadimplência condominial, né? A cobrança de cotas condominiais. Você não precisa também saber qual o rito que você vai direcionar, mas o curso vai te dar um alcance de importantes dicas que você, ao lado da sua gestão, pode ajudar ao seu escritório de advocacia, ao seu escritório de cobrança, a efetivar uma cobrança com melhor êxito. Então, é papel do síndico também ajudar nessas questões. Então, acho que fazendo um apanhado geral, Carlos, até fugindo um pouco do que você falou, mas aí, sabe, que deu o microfone para o advogado, a gente vai embora e é assim mesmo, né? Eu acho que o curso ele traz muito essa visão, né, de realmente preparar o síndico, seja ele um síndico ou um orador, né, que está ali voluntariamente ou não, né, de repente tem uma isenção de cota, enfim, e está querendo predispor ali do seu tempo, que é o nosso bem mais precioso. Não existe o tempo, não existe outro recurso mais precioso para nós do que o nosso tempo. Então, quando ele se predispõe a fazer isso, né, a gente tem pelo menos eu tinha essa concepção, antes de realmente mergulhar no mercado condominial, que o síndico era aquela pessoa que já era aposentado, que não tinha nada para fazer, né? E essa mentalidade, a gente falou muito, a Ariana falou muito sobre isso, precisa mudar. O síndico precisa estar preparado, até porque o CPF dele que está lá na ata de eleição e responde até pelos atos que ele deixa de praticar e principalmente aqueles que ele pratica, né? Então é importante também, nesse curso de formação, com certeza ele vai sair daqui com outra visão daquela atribuição. E o síndico profissional não precisa nem falar, cada vez mais em constante aprimoramento, né? E isso que a gente faz aqui, enquanto compartilha com vocês a nossa vivência. O Lauro perguntou, 1348, desculpa, artigo 1348 do Código Civil, que ele vai elencar ali as obrigações do síndico. Lauro, obrigado aí pela sua pergunta. Então, é super importante, o síndico profissional está em constante aprimoramento, né? Então, o curso Aprimora disponibiliza isso, acho que é o pioneiro do Brasil, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time, compartilhando um pouco da minha vivência aqui no escritório. Não sei se me alonguei muito, mas acho que consegui transmitir um pouco do recado que eu queria passar para vocês. Obrigado, Rafael. Anotei duas coisas aqui que você falou para eu comentar. A primeira é que você falou muito da comunicação, né? Apesar de não ser o tema principal das disciplinas que você vai abordar, todas as nossas disciplinas falam um pouco sobre comunicação, porque comunicação é uma das competências primordiais para o síndico hoje. Então, o síndico que ele faz tudo muito bem e não se comunica bem, às vezes ele nem é um bom síndico por isso, não, ou pelo menos não é reconhecido pelos condôminos. E aí, principalmente quando a gente fala de síndico profissional, ser reconhecido também é importante até para ele ser reeleito, né? Porque E ele não só virou. o síndico, né, Carlos? Qualquer profissional. Às vezes você tecnicamente é um excelente profissional, mas a comunicação sua é tão falha que você não promove o network necessário para conseguir as oportunidades, não Ter o consegue se marketing pessoal, comunicar, né? marketing pessoal, e às vezes você é muito bom tecnicamente, mas peca na comunicação, e aí você, de repente, não logra êxito na sua carreira, e a gente trazendo aqui na gestão do síndico, por conta dessa falha que é muito importante. Então, acho que esse complemento que você falou, que em várias disciplinas vai ser tocado nesse ponto, acho que é crucial, né?
E eu ia complementar dizendo que no nosso curso a gente tem a melhor profissional em comunicação condominial, que é a Cecília, né? Então, vocês vão estar muito bem servidos nesse tema. E pegando outro gancho, aí falando um pouquinho da minha disciplina, né? Eu tenho duas disciplinas no curso, uma que fala sobre a sindicatura direta, que vai falar exatamente das atribuições, eu falo muito da questão ali da divisão, administradora, síndico, o que é a competência, fala um pouco sobre o artigo 1348, que você comentou, que fala sobre as competências do síndico. E na outra disciplina eu falo sobre tecnologia. Na parte de tecnologia, é engraçado que a gente está indo para a quinta turma, né? Então, a primeira foram, se eu não me engano, há 2 anos atrás, e alguns temas lá que eu trazia como tendências, né, na primeira turma, hoje eles já são realidades. E você falou um aí deles, o mercadinho cada vez mais cresce dentro do condomínio. E assim. Aí eu brinco que nem tudo eu trago respostas na disciplina que eu apresento, mas eu provoco os alunos para eles desenvolverem uma mentalidade ali de o que ele tem que, de fato, pesquisar para implantar talvez uma solução nova dessa. Aí, por exemplo, o mercadinho, no condomínio onde a minha mãe mora, eles não fizeram de uma maneira com uma certa cautela de aprovação em assembleia e tudo, foi questionado. Então, um condômino entrou na justiça questionando que não podia ter sido feito daquela forma. Então, é só um exemplo de que, assim, tanta coisa nova está acontecendo dentro de condomínio e, assim, como que a gente vai lidar? Ou qual é a mentalidade que a gente vai interpretar aquilo novo que está vindo para a gente se prevenir de um problema futuro, né? Aí tem a questão das locações de curtíssima temporada. Hoje, como é algo também muito novo, eu gosto de defender algum tipo de regulamentação para isso, para que nos condomínios em que isso vai ser permitido, tire um pouco da questão ali que é a grande preocupação dos moradores relacionada à segurança, controle, né, e tudo isso que estão ligadas a esse tipo de locação. Mas é basicamente isso, falando um pouquinho da minha disciplina. E passando a palavra aí, não sei se Egito quer complementar alguma coisa, se Cecília quer falar também. Ô, Carlos, Oi, estou ouvindo. tá me ouvindo? O Rafael colocou uma questão que eu tenho levantado nos grupos e acho bom, né, vocês todos, né, que participam de entidades e tudo, pensar sobre isso, né? Como a gente traz essa informação aos condomínios, né, aos síndicos, moradores, que não têm esse conhecimento, entende? Que tem cursos de capacitação, que existem entidades que discutem o assunto, porque, assim, para quem é residente e estuda, tá ótimo, né? Você entra na internet, sabe que tem. Só que a gente tem aqui um colega que colocou que a primeira assembleia que ele foi, ele saiu como síndico. Ele não tinha a menor ideia do que era ser síndico. E é o que acontece com 90% dos síndicos residentes. Você entra, é aquela pessoa que participa mais e, por participar mais, acaba sendo eleito. Só que você não sabe o que você vai fazer, não sabe da sua responsabilidade. Então, eu tenho aclamado assim, nas entidades que eu participo, né, provocando aos professores, aos palestrantes, como, né, a gente pode trazer isso. Isso tinha que ter uma campanha do Secov, da ABAD, da UAB, que a gente pudesse vincular na televisão. Você é síndico, procure tais lugares, é importante, é o seu CPF, alguma coisa nessa linha. Porque, na verdade, a gente ainda descobre aberrações em condomínio. E pessoas que nunca ouviram falar que existe nenhuma organização lidando com as questões do condomínio diariamente. Entendeu? Então, assim, lanço para vocês também, para pensarem aí sobre possíveis encaminhamentos que a gente possa fazer no futuro, para que a gente possa informar para esses moradores, esses síndicos orgânicos, né, que existem cursos de formação, existe caminho de conciliação, existem profissionais
voltados para várias áreas, a importância de cada área dessa estar incluída no sistema do condomínio e daí por diante. É isso aí, assim, a gente está plantando uma sementinha, né? O nosso propósito é fazer uma mudança, né, nesse mercado que, se a gente olha para alguns anos atrás, eu comecei há quase 20 anos, né, no mercado condominial, venho de uma empresa familiar, né, fundada pelo meu pai, e assim, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, quando ele era ainda vivo, tinha muita dificuldade de encontrar cursos, né, para o nosso mercado. Hoje em dia, além do Aprimora, já tem bastante, tem muito mais opção do que tinha há 20 anos atrás. Então, por um lado, bom, né? Bom que assim as pessoas estão vendo a importância, né? Não só as pessoas que buscam, se tem alguém buscando, tem alguém oferecendo. Então, esse mercado tem crescido, né? A educação condominial. E a gente está aqui para implementar essa mudança. O nosso propósito é mudar a mentalidade de quem vem junto conosco, né, de tornar e criar bons profissionais para atender o nosso mercado condominial. Egito, fala um pouquinho, falei muito hoje. Quer que Antes, eu fale antes do agora, Egito, então? Pode falar, Rio. vocês estavam falando aí dessa questão dos síndicos moradores se profissionalizarem, né? Eu gostaria, inclusive, de fazer um reconhecimento público, na verdade, aqui, de uma síndica moradora aqui de Salvador, que está em todos os eventos que acontecem aqui em Salvador, ela participa, tá? Ela é muito atuante e ela busca muito conhecimento. É a senhora Célia Amorim, ela está aqui na live e ela sempre está, olha, e é perguntando sempre para os colegas síndicos, é assim, é uma fofa, é uma pessoa assim fantástica. Ela é a prova viva de que o síndico morador também pode se capacitar, também pode se profissionalizar, né? Então, é fantástico encontrá-la e ela está em todos os grupos aqui de síndicos em Salvador, sempre tirando dúvidas. É um condomínio pequeno, mas que tem tantas demandas, por ser mais antigo, tantas demandas, ela vem trazendo cases fantásticos que geram assim, um grupo de estudo só do condomínio de Dona Célia Amorim. Tá? Então, parabéns, dona Célia, se a senhora estiver ouvindo, então que a senhora permaneça dessa forma e que inspire outros síndicos, outras síndicas, moradoras também a buscar capacitação. Muito bom, Parabéns, senhora muito Célia. obrigada. Parabéns. Dona Célia, quer falar um pouquinho? Seja bem-vinda. Alô, boa noite. Ô, gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Rildo não é tanto assim como o Rildo falou, não. Viu? Não é tudo isso assim, não. Mas, de fato, eu venho buscando, sim. Venho buscando me aprimorar dentro do que eu estou envolvida. Meu condomínio só tem 12 unidades. É um prédio antigo aqui em Salvador. E, assim, eu não recebo nada. A minha convenção é síndico voluntário. E eu também caí assim de paraquedas, mas eu me empolguei, gostei, me dedico, sim. Venho buscando conhecimento e conhecimento e conhecimento. Meu prédio é pequeno, tem 12 unidades, e realmente, como o Gildo falou aí, a demanda não é pequena, não, viu? Não é mesmo. Eu me deparo aqui com muita situação que me bota para pensar. É por isso que eu ando correndo atrás de vocês, porque realmente sempre tem uma novidade. Mas estou gostando. Vamos em frente e conto com todos vocês aí. Inclusive você, viu, Rildo? Maravilha, Obrigada. dona Célia, muito bom te ouvir. Posso seguir em frente, Carlos? Pode ir lá, pode ir lá. Tá bom. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais do nosso curso, puxando brasa para minha sardinha. Eu que sou professora de formação, vou defender aqui que o nosso curso ele tem um corpo docente que não é formado apenas por profissionais experientes. É um corpo docente formado por professores.
O tema do nosso encontro hoje é a importância da formação do síndico, né? A gente está falando aqui da base, da formação desses profissionais. E quem é o profissional que forma outros profissionais, que está sendo homenageado aqui hoje à noite? É exatamente o professor, né? Então, no nosso corpo docente, nós não temos apenas profissionais. Desculpem esse termo apenas, mas na ausência de outro melhor, é o único que me vem à cabeça. É claro que todo profissional tem todo o seu valor, mas esses profissionais que estão conosco, eles são professores. Então, vocês vão ter realmente aulas, vocês vão ter atividades avaliativas, vocês vão ter o olhar do professor sobre vocês. Vocês não vão ter apenas um infoproduto, né, que você vai abrir ali e assistir e absorver algum conhecimento. Não, vocês vão ter ali no seu dia a dia o acompanhamento desse corpo docente, de uma coordenação pedagógica, vocês vão fazer exercícios dentro de uma plataforma de ensino. Então, é um curso realmente único, diferenciado. É um curso que tem 90 horas aula, são 15 disciplinas. E eu vou aproveitar para abrir aqui um material pequenininho que eu trouxe para falar um pouco mais sobre o nosso curso. Deixa eu compartilhar aqui. Cecília, depois você aproveita e já lança a nossa oferta aí também. Tá abrindo aqui. Vou lançar a nossa oferta enquanto o meu arquivo abre. Eu já vou falando dela. Porque quem se inscrever hoje, vocês viram aí no chat, vai ter 20% de desconto no valor total do curso. Isso dá R$500 de desconto no valor do curso. O curso ele é bem parcelado, então vocês vão poder pagar com tranquilidade, das mais diversas formas, boleto, Pix, cartão de crédito, o que for melhor para vocês, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, porque agora então eu vou compartilhar finalmente aqui o meu slide. Vocês estão vendo aí? Rapidinho, só para formalizar aqui. Está carregando. Muito bem. Aí está. Então, esse é o nosso curso de formação de síndicos e gestores condominiais. Então, todos os atores envolvidos na gestão condominial podem e devem fazer o nosso curso. Então, não precisa ser necessariamente um síndico morador ou alguém que queira ser síndico, pode ser também um zelador, um prestador de serviço ou qualquer outro ator envolvido aí nessa engrenagem da gestão condominial. Fazendo o curso, certamente vai ter um ganho de conhecimento muito grande, tá? Então, como eu disse, nosso curso ele tem 90 horas aula, ao vivo, e essas são só as aulas ao vivo, com interação com o professor, onde vocês são chamados e provocados a participar o tempo inteiro, com câmera aberta, precisa ter câmera aberta, a gente faz esse controle, tem esse cuidado. Além dessas 90 horas aula ao vivo, vocês também vão fazer atividades assíncronas, são aquelas atividades pedagógicas que você pode fazer em qualquer momento da sua semana, em qualquer horário da sua semana, dentro do prazo estipulado. Nosso corpo docente é formado por 12 professores das mais diversas áreas. Alguns vocês conheceram aqui hoje, a Ariane, o Rafael, o Francisco, o Carlos, Ramon, e temos muitos outros também. Entrando no nosso site, vocês vão ver lá grandes nomes, por exemplo, Vander Andrade, Andréia Oliveira, que além de grandes profissionais, são grandes mestres também. Todo o nosso corpo docente tem pelo menos uma especialização, uma pós-graduação, alguns têm também mestrado e outros têm até doutorado, então são todos muito bem formados academicamente. Ao final de cada disciplina, vocês realizam uma avaliação, então o nosso certificado ele tem um peso no mercado, a gente não entrega o certificado simplesmente para quem assiste às aulas ao vivo, não, são feitas avaliações
e você só recebe o certificado mediante aprovação nessas avaliações e com 75% de frequência no curso. Já falamos um pouquinho hoje, o curso tem um acompanhamento pedagógico, então cada um de vocês vai receber toda a atenção possível, vai ter um olhar da coordenação e dos professores sobre vocês. Nosso curso tem regras, né? Eu falei, vocês precisam ter 75% de frequência nas aulas ao vivo, com câmera aberta, então você tem que estar de fato presente durante as aulas. Vocês precisam ter no mínimo 60 pontos em cada atividade avaliativa. E, de qualquer maneira, como a gente sabe que imprevistos acontecem, mais ainda na vida, no cotidiano do síndico, as aulas são gravadas. Então, você tendo qualquer problema, não podendo assistir, você pode recuperar a gravação. Se você vai fazer uma atividade, tem uma dúvida qualquer, você pode consultar a gravação. Então, a gravação também fica disponível na plataforma para vocês, tá? Até o final do curso. Esses são os nossos contatos, vocês têm aqui os números do nosso time comercial. A Jéssica e a Catrine vão atender vocês com toda a alegria. Podem mandar mensagem para o nosso e-mail também, que é esse que está aí na sua tela, esses 2 e-mails, contato ou coordenacão@curso-aprimora. Esse é o nosso site, que eu vou abrir aqui também para vocês darem uma olhadinha. E o nosso Instagram é o @curso_aprimora. Nesse QR Code, apontando a sua câmera para esse QR Code, vocês vão direto para lá. Se não, é só colocar na busca @curso_aprimora. Beleza, pessoal? Deixa eu aproveitar rapidinho, então, e falar da promoção citada aí pelo Carlos. É o seguinte, eu coloquei aí no chat para vocês um link, certo? Um cupom, né, que é o Webinário 20, se eu não me engano. É importante que vocês façam a sua matrícula usando esse link especificamente. Clicando nele, vocês vão fazer a sua inscrição, garantindo a sua vaga por R$ 49,00 lá na Simpla. E amanhã o nosso time vai contactar vocês, então, para fazer efetivamente o contratinho, escolher a forma de pagamento preferida, aplicar esse desconto de 20%. E também vocês vão receber um livro Aprimorando a Gestão de Condomínios, que foi lançado há pouco tempo. Alguns dos autores vocês ouviram aí hoje. Então, fazendo a sua inscrição até 11h59 da noite, vocês também receberão na sua casa esse livro. E mais ainda, Carlos Dantas liberou para a gente hoje também, para quem se inscrever por esse link aí, a escolha de um curso livre. Vocês tem vários cursos, não só na área condominial, mas também imobiliária. Vocês podem entrar no nosso site e escolher o que for do seu interesse e vocês não vão pagar absolutamente nada por esse curso, tá? A gente tem 2 que podem ser muito interessantes para vocês da área condominial, que são Auditoria em Condomínios, que vai começar 21 ou 22, muito legal. E o outro é Mediação de Conflitos para Síndicos. Conflitos que foi um dos itens da enquete, né, Carlos? Que o pessoal marcou lá, então pode ser muito interessante também. Ou, se vocês preferirem fazer algum curso na área imobiliária, também vão ser muito bem-vindos, tá? Agora, deixa eu abrir aqui para vocês, rapidinho, caminhando para o final. Esse link que eu mandei para vocês, a Cláudia até ficou com uma dúvida, né? Ela falou, mas está aparecendo o preço cheio. Sim, nesse link vai aparecer o preço cheio. O preço cheio, que é este aqui, de R$ 2.499. Não se preocupe, hoje até meia-noite, você vai selecionar aqui o número 1, nesse sinalzinho de mais, vai realizar a sua inscrição pagando apenas R$ 49,00, que é a taxa de matrícula. E amanhã, nosso time, então, vai fazer contato com vocês para efetivar, então, o pagamento e, de fato, garantir a sua vaga. Tá bom, gente? Aqui vocês encontram todo o nosso corpo docente e todas as disciplinas, vocês estão vendo? São 15 disciplinas.
Os professores, se vocês colocarem esses nomes no Google, vocês vão ver que eles são amplamente conhecidos no país todo. Então, não dá para perder, né, gente? É uma super oportunidade. Clicando aqui nesse logo, vocês vão diretamente para o nosso site. Lá tem o imentário, vocês vão conseguir clicar em cada disciplina para conhecer a ementa, os objetivos de cada disciplina. A nossa plataforma de ensino, ela tem o apoio do CBEPJUR, que vocês conhecem também, é uma empresa parceira, uma empresa irmã do Aprimora, então é a mesma plataforma do CBEPJUR, onde há diversos recursos pedagógicos que a gente utiliza nesses quase 4 meses que vocês vão ter aí de curso. Então, pessoal, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Ai, que linda, Cláudia! Parabéns! Isso aí. Amanhã, Cláudia, legal. Você vai receber um contato, tá bom? Do nosso time, vai receber o livro e já dá uma olhada no nosso site para você escolher qual curso de curta duração você vai querer fazer, tá bom? Parabéns! Mais alguma dúvida, gente? Ó, o pessoal já está com sono, querendo sair. Alguma pergunta, observação? Não? Carlos e Francisco, nossos diretores, querem fazer aí, deixar as últimas palavras? Deixar um abraço a todos. O Aprimora está de portas abertas. Nosso trabalho é pelo conhecimento, pelo compartilhamento, pelas parcerias. Fico feliz de encontrar aqui alguns amigos, algumas pessoas que nos acompanham em eventos. Certa feita fiz um evento aqui na UAB do Rio, encontrei um colega que veio de São Paulo, está até na sala aqui, o Pablo Moreno. Estou aguardando um convite para conhecer lá o litoral de São Paulo, que eu não conheço. Então, essa é a parte positiva do mercado condominial. Cada região tem suas peculiaridades, mas nós guardamos muitas semelhanças, né? E são pontos de desafio que o mercado, em toda a sua área de atuação multidisciplinar, pode construir, compartilhar coletivamente em benefício da gestão de condomínios do nosso país. Então, contem conosco, temos esse curso, temos cursos livres, temos também publicação, material, livros, né? Enfim, o Aprimora é uma instituição ao qual nós doamos grande parte do nosso tempo, né? Pela construção desse conhecimento, né? Educação, pelo melhoramento da gestão de condomínios no Brasil. Deixo um abraço a todos que estiveram aqui presentes, tá? Contem conosco, podem nos procurar, a professora Cecília está à disposição aí. Faremos mais alguns outros eventos, tá? Talvez sugerindo alguma temática específica, enfim, sempre para apresentar o curso e para mostrar a vocês como pode ser interessante e crucial, né, para todo aquele que lida com condomínio, o conhecimento na sua lida cotidiana. Pessoal, gostaria de agradecer aí todo mundo que ficou conectado, né? Quase 2 horas aí de bate-papo com vocês. E estamos à disposição aqui para o que precisarem. Se quiser me chamar para tirar alguma dúvida ou comentar alguma coisa, estou super à disposição. Parabéns aí por participarem e se interessarem em aprimorarem um pouco mais os conhecimentos na área condominial, que é tão importante como a gente falou. Valeu mesmo. Pessoal, eu estou lá no grupo, tá? Qualquer dúvida em relação à inscrição, em relação ao curso, me chama no grupo, vocês vão ver lá. Agradecimento especial ao Ramon, a Ariane, Rafael, Carlos e Francisco, que se disponibilizaram gentilmente a estar conosco aqui essa noite. Obrigada, gente. Bom descanso a todos. Parabéns mais uma vez aí para os nossos professores pelo dia de hoje. Parabéns aos Obrigado, gente. Um abraço. guerreiros. Tchau, tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Nos encontramos na aula. Sim, se Deus quiser.